Obrigada pela companhia aqui no Jornal da Manhã. Agora 7h35. Repita. 7h35. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nessa semana a lei com medidas contra o superendividamento. E para explicar como vão funcionar essas regras de proteção ao consumidor, gentilmente nos atende o advogado, consultor aqui da Jovem Pan, especialista em direito do consumidor, Arthur Rolo. Doutor Arthur, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo, boa manhã. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Boa manhã a todos os ouvintes da Jovem Pan. Doutor Arthur, o que isso muda? A gente vem num momento difícil de pandemia, muita gente perdeu emprego, dinheiro muito curto e pessoas endividadas. Essa proteção a partir de agora para o consumidor vai mudar essa realidade de que maneira? Tem duas formas de ver essa questão aí do superendividamento, né? Do copo meio cheio ou meio vazio. Eu tenho para mim que foi um avanço tremendo, apesar dos vetos, alterações importantes ao Código de Defesa do Consumidor. Para que se tenha uma ideia, essas alterações vêm de 2012, é um projeto de lei muito importante da informação do consumidor. Tiago, a gente sabe que tem empresas que dão a corda para o consumidor se enforcar. A gente fala em superendividamento quando nós temos a falência civil das pessoas físicas. Então, agora, os bancos vão ter que dar mais informação, aquelas empresas que dão crédito para o consumidor vão ter que dar mais informação, não vão poder laçar os consumidores na rua como acontecia antigamente. O consumidor ele vai ter que saber em que buraco ele está entrando. E, doutor, quais tipos de dívidas também nós estamos falando? Como o consumidor que tem problemas e quer acertar, né, com as finanças, começa ali a procurar, entender se pode entrar nesse tipo de ajuda? Bom, vale para qualquer tipo de dívida com fornecedores, Adriana. Então, vale para banco, por exemplo. Uma das questões que está regulada nessa lei, Adriana, são aquelas compras com financiamento. Então, você compra um carro financiado, uma moto financiada, esse tipo de crédito dado ao consumidor também está regulado. Por exemplo, se você tem algum problema num contrato de compra de imóveis planejados de forma financiada, se dá um problema no contrato de imóvel planejado, a lei já passa a regular isso. Esse contrato de financiamento é chamado de um contrato acessório. Se dá problema com aquele contrato principal de imóvel planejado, isso vai dar para o consumidor o direito também de se arrepender daquele contrato de financiamento. Então, vale para qualquer tipo de dívida, principalmente em dívidas com bancos. Vão ser criados núcleos de superendividamento. Houve uma alteração na parte geral do Código de Defesa do Consumidor, na parte de direitos básicos do consumidor. Agora, essas questões envolvendo as informações de crédito são direitos básicos do consumidor. Vai ter uma política nacional de educação em relação ao crédito. Enfim, todo um conjunto agora no Código de Defesa do Consumidor para proteger o consumidor em relação a essa questão de superendividamento. Doutor Arthur, aqueles termos sem juros, sem acréscimo, taxa zero, esses termos foram mantidos, ou seja, não há qualquer proibição de quem tentar vender algum serviço para o consumidor que esses termos vão continuar disponíveis para que os lojistas, enfim, o setor use para tentar atrair o consumidor. Isso é ruim, isso é bom, isso pode prejudicar o consumidor? De que maneira é que prejudica na avaliação do senhor? Então, essa foi um dos pontos negativos do veto ao projeto. Na verdade, o que se tentava proibir era essa menção indiscriminada sem juros, porque alguns bancos, durante 10 dias, tem vários bancos que têm essa prática de, daqueles primeiros 10 dias, não cobrar os juros. Agora, se você fica devendo no 11º ou no 12º dia daquele cheque especial, aí todo aquele período dos 10 dias que seria sem juros é cobrado do consumidor retroativamente. Então, só que alguns bancos têm essa prática e o que se entendeu é que isso ia engessar a concorrência
eu discordo, mas, de qualquer forma, aquela proteção geral lá do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, de proibição de publicidade enganosa, ela continua existindo. Então, como é que vai ficar? Não está plenamente proibida a questão do juro zero, mas se alguma empresa que vai conceder o crédito anunciar juros zero e isso for uma oferta enganosa, naquele caso específico vai haver a punição. Mas aquela proibição indiscriminada de falar em juros zero caiu com o veto do presidente Jair Bolsonaro. Agora, o senhor comentando aí sobre as empresas que agem realmente de má fé através de propagandas, de omissão de informações, de cobranças de juros em cobranças atrasadas, elas geralmente são punidas exemplarmente, devem ser denunciadas? É importante denunciar? É importante denunciar, é importante fazer reclamações. Essa questão do superendividamento já há algum tempo é um problema grande dos consumidores. Não é à toa que esse projeto aí está sendo brigado no Congresso Nacional, pelo menos desde 2012. O que os consumidores precisam fazer é ficar atentos, não cair em arapucas. Esses créditos aí são oferecidos, por exemplo, uma das questões do veto também foi a questão de possibilitar créditos de até 40% do comprometimento da renda do consumidor. Comprometer 30% da renda do consumidor já é um absurdo, comprometer 40% com certeza não vai conseguir pagar, dar corda para o consumidor se enforcar. O objetivo dessa lei, Adriana, é impedir que o dinheiro seja oferecido para os consumidores de forma indiscriminada. Então, por exemplo, o sujeito tem R$1.000 de renda por mês, são oferecidos 3 cartões de crédito para ele com limite de R$2.000. Isso é uma prática abusiva, isso é dar corda para o consumidor se enforcar, isso é dar crédito de forma irresponsável. Então, as empresas vão ter que ter mais responsabilidade em dar o crédito para o consumidor, porque esse comportamento da empresa de dar um crédito maior do que o consumidor tem condição de pagar também vai ser levado em conta no tratamento do superendividamento a partir de agora. Doutor Arthur, o senhor sabe muito bem que desde que existe, né, o Código de Defesa do Consumidor, graças ao próprio consumidor, muitas coisas mudaram, porque os consumidores pressionam e questionam, vão aos PROCONs e fazem as reclamações. Sem o consumidor, de que forma é possível fiscalizar essas empresas? Bom, esses comportamentos estão aí no mercado, essas práticas estão aí no mercado. Então, todo mundo está vendo, inclusive o Ministério Público, inclusive os órgãos de defesa do consumidor. Durante muito tempo, essas práticas, por exemplo, Tiago, você estava andando na rua, o sujeito perguntava para você, você quer dinheiro? Quem é que ia responder que não? E o consumidor era laçado na porta do metrô, era laçado no meio da rua, no centro de São Paulo, por exemplo, tinham várias empresas que tinham barraquinha. Então, esse tipo de comportamento não dá para aceitar mais. O consumidor ele tem que ter o direito de reflexão, ele tem que ter o direito de ir atrás do crédito. Quando ele é surpreendido na rua, ou surpreendido na internet com a oferta de crédito, ele acaba, às vezes, contratando alguma coisa que ele não precisa. O crédito ele tem que ser usado de forma responsável. A gente precisa ter uma educação para o crédito, para o consumo, para evitar o superendividamento, que é o que essa lei aprovada prevê. Claro. E caminhando para o encerramento, doutor, a pessoa que perdeu o trabalho, que perdeu a empresa, o fator pandemia está sendo levado realmente em consideração nas negociações que tentam acertar dívidas? Quando a pessoa liga para tentar se acertar um acordo, ela consegue ter a sua história pessoal ouvida, levada em consideração? Infelizmente, varia muito de caso para caso, de quem está do outro lado negociando. Por exemplo, um dos problemas grandes que tem ocorrido diz respeito aos aluguéis. Dependendo de quem é o locador, a negociação existe. Dependendo de quem é o locador, a negociação não existe. Bancos tratam as questões de forma impessoal e dificilmente renegociam, independentemente da pandemia. Eles, quando muito, dão um prazo maior para pagamento, mas
o que acontece? Em algum momento, essa dívida chega. Ou você só consegue negociar com o banco quando você deixa a dívida envelhecer, quando o banco acha que não vai mais recuperar aquele crédito e aí ele passa a dar descontos reais. Antes disso, os bancos cobram juros absurdos e a concorrência é pequena. Com o cadastro positivo, a ideia era que as fintechs passassem a emprestar dinheiro para o consumidor e passassem a dar mais dinheiro por um valor mais baixo, mas isso, por enquanto, ainda não aconteceu. Doutor Arthur, agora sim, só para a gente fechar, em relação ao crédito consignado, que é um crédito perigoso porque muitas vezes as pessoas perderam o emprego e tem um idoso que mora em casa, né, na casa da pessoa, aí o neto tenta fazer com que o avô contraia um empréstimo, já que a dívida vai ser debitada no que a pessoa ganha do INSS. De que forma essa lei trata o crédito consignado especificamente, doutor? Bom, ela faz alterações pequenas no Estatuto do Idoso, as alterações maiores foram feitas no Código de Defesa do Consumidor. Não tem um tratamento específico sobre essa questão, mas, Tiago, as autoridades públicas aí no geral, principalmente o Ministério Público, está muito atento com essa questão de exploração de idoso, de pegar a aposentadoria do idoso para desviar da finalidade, deixar o idoso à míngua utilizando o dinheiro dele. Esse tipo de questão vem sendo punida. Obviamente tem que chegar ao conhecimento das autoridades públicas. Então, mas quando chega ao conhecimento é rigorosamente punido. Isso daí, inclusive, pode vir a configurar crime. Então, precisa ver a situação concreta, mas isso pode até configurar crime. Doutor Arthur Rolo, advogado especialista em direito do consumidor, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Bom fim de semana, doutor. Obrigado, Tiago. Obrigado, Adriana. Um abraço para todos os ouvintes da Jovem Pan. Obrigado. Agora são 7h47. Repita. 7h47.